quarentões também, a seleção de Veloso fora daqui também. Painel Popular, FM Eldorado, portal Elesbão News. E agora a reestreia, vamos dizer assim, do quadro Contos da Bola, já que o Contos da Bola por muito tempo figurou na programação da FM Eldorado e sempre trazia uma personalidade do nosso esporte. E nesse retorno do quadro Contos da Bola, a gente tem a satisfação de conversar com o Valdivino Alves de Araújo. Valdivino, que foi uma figura destacável no futebol de Elesbão Veloso, continua sendo ainda. Afinal, ele está aí como peladeiro, dando a sua contribuição, indo ao Estádio Nogueirão, incentivando o futebol como empresário. E a gente vai saber um pouco aqui da vida futebolística do Valdivino, que sempre atuou como lateral direito. Era um lateral direito destacável aqui no futebol de Elesbão e já teve passagem, Valdivino, por várias equipes aqui. Boa tarde. Boa tarde, Zé Neto. É um prazer enorme participar desse quadro. Para mim é gratificante você ter lembrado do meu nome. Isso me fortalece mais ainda para mim para sempre praticar esporte. E assim, Colorado, Rua do Fio, Shopping, Trintões, foram as equipes que você jogou aqui em Elesbão. Foi isso mesmo. Foi os times que eu fui três vezes campeão da Copa Cidade pela Rua do Fio, 2 vezes pelos Trintões. E tenho 5 títulos na Copa Cidade, e com isso tem um currículo bem vantajoso, porque isso só me deu muita experiência no longo dos anos que joguei bola, e gosto de jogar e continuo jogando. Uns 46 anos de idade, hoje esses meninos hoje de 30 anos de idade, se não tiver cuidado, parabéns. Se não tiver cuidado, quem vai lá no clube recreativo vê que eu ainda estou na ativa ainda. Como é que você se define como jogador, especialmente as características suas como lateral? Eu sempre, Zé, fui um lateral. Eu participei fui a alguns jogos no Estádio Nogueirão e eu vi uma carência dos laterais direitos, principalmente do lateral direito, que é na minha posição. Eu vi que os laterais, no meu tempo que eu jogava no Colorado, em Colorado e Bolonha, as maiores revanches do futebol local, existia o quê? O lateral direito que ia e voltava. E no que eu vi durante a competição da Copa Cidade, eu não vi um lateral direito para ir e voltar para apoiar e dar combate. Como eu fiz nos longos da minha carreira, eu fiz muito isso. Você tinha um preparo físico invejável, né? Um preparo físico, primeiramente um preparo físico invejável e outra. Nunca fumei. Segundo ponto, naquele período, o Estádio Nogueirão não era aquele gramado que é hoje, um gramado bom de se jogar, que hoje é muito bom. Naquele tempo era aquele poeirão, aquela pissarra que dificultava muito o nosso desempenho. Com isso, eu ao longo da carreira eu fiz algumas coisas que poucos laterais direitos nós não fizeram. É verdade. Ainda há pouco eu conversava com o Ed Rufino, que também já jogou futebol aqui, perguntava a que se deve essa queda no futebol de Elesbão Veloso, se levado em conta que naquela época a gente tinha o famoso poeirão, a gente tinha um Estádio Nogueirão enorme, não tinha o tamanho que está dentro da regra do futebol, mas as equipes Valdivino eram estruturadas e o torcedor ia em peso ao Estádio Nogueirão. Ultimamente a gente tem uma bela praça esportiva, porque o Nogueirão há de se dizer que é um dos bons campos do estado do Piauí, me atrevo a dizer isso. Temos um bom gramado, temos arquibancada, e o torcedor meio que se afastou do futebol. Na tua opinião, o que é que aconteceu? Eu até fiz, no meu ponto de vista, o meu ponto de vista é o seguinte, porque as competições em Elesbão Veloso nos últimos anos estão acontecendo com um prazo muito longo. Quando termina um, para começar outro, demora 8 meses, um ano, né? 8 meses, um ano, e com isso os atletas perdem a motivação de praticar esporte. Você, particularmente, se estivesse na ativa, ia ficar desmotivado, né? Com certeza. O time que eu vi no campeonato, o anterior que passou agora, o time joga um jogo e passa até mais de quase 45 dias sem jogar. Isso o atleta perde o ritmo de jogo e perde a sensação de praticar esporte. Valdivino, qual é a recordação que você tem do futebol aqui em Elesbão Veloso, especialmente daquele clássico Bolonha e Colorado, que desfilava ali talvez uns bons jogadores na época do futebol elesbonense? Rapaz, isso me emociona muito, e recordar aquele período que existia aquela grande competição em Elesbão Veloso, o campeonato entre todo mundo já sabia quem ia pra final era Bolonha e Colorado. Só que naquele período, Zé Neto, o Bolonha tinha uma equipe forte, que tinha uma estrutura muito boa. O Gonçalinho
Eu não sei, não estou aqui jamais dizendo que o Gonçalves tinha apoio da prefeitura, quem sou eu para dizer isso, mas a gente viu nosso ponto de vista que o Gonçalves tinha mais estrutura do que o Colorado. O Colorado tinha o quê? Tinha o Cícero Cabana só e pronto. Naquele tempo era Bolão e Colorado e tinha correndo por fora o Flamengo do Zé Ferreira, o Grêmio do Simval, né? Era, o time que mais ainda andava mais perto ainda de competir com essas duas equipes mais fortes era o Grêmio do Simval, da Vaz Alegre. Mas os times mesmo respeitados mesmo era Bolão e Colorado. Eu sei que você viu grandes jogadores aqui, além de você, atuar no futebol lesbonense, tipo Puruca, tipo Rogério, Biguelê, Baladeira, Tunda, dentre outros tantos. Qual é um jogador que você destacaria, que você gostava de ver ele jogar? Eu gostava de ver ele jogar, mas jogando contra mim. Jogando o Biguelê era um exemplo. O Colorado botava 10 jogadores para marcar o Biguelê. Homem, né? Homem a homem. Era um na cola e dois na sobra. E eu conseguia marcar o Biguelê. Isso aí eu... Era liso. Não, ele jogava assim, Bolão e Colorado, eu já entrava no campo com medo, porque o Biguelê era um jogador diferenciado e sempre foi diferenciado. Você queria ter ele do teu time e não tinha, No né? meu time, mas como adversário não, porque era um jogador altamente habilidoso e outro, uma velocidade impecável. O Biguelê era uma velocidade que ninguém conseguia segurar ele. Valdivino também ficou 3 anos em São Paulo, de 1985 a 88, você falava que lá atuou também, né, no Radiante. Inclusive, o Radiante foi um time da Vila Oliveira. Quem já morou em São Paulo, eu acho que conhece a Vila Oliveira. E quem morou no período que eu morei em São Paulo sabe que o Marconi, por exemplo, está aqui presente. O Marconi fazia parte do segundo quadro. Paulo Henrique Pintinho fazia parte do segundo quadro do time do Radiante do Carequinha. Eu fazia parte do primeiro quadro. Eu era lateral direito dos mais respeitados na região, do Liveiro. Eu joguei 3 anos, mais ou menos 3 anos e meio no time do Radiante. E era um time, só tinha um time lá no Liveiro que a gente respeitava. Era o Corinthians do Liveiro, Corinthians do Liveiro, que era um time quase profissional. Valdir, falar em Pintinho, o cara nos deixou aí há 4 anos atrás, e a informação que era um bom jogador, né, o Pintinho? Era um jogador, ele era um craque habilidoso e criativo. Ele era um meio de campo diferenciado. O Pintinho, na melhor fase dele, ele fez um papel importante como atleta, como jogador. Ele foi um jogador diferenciado. Bom, o Valdivino teve passagem aí pelo Colorado, como já falamos, a própria Rua do Fio. Rua do Fio é o bairro que você nasceu, Valdivino, vamos dizer assim, mora ainda até hoje. Aliás, mora aqui, já morou um certo tempo na Rua do Fio, mas não teve tantas atuações, vamos dizer, para ficar ali no time como você foi nos Trintões, ou seja, não criou um laço de intimidade forte com a Rua do Fio. Por quê? Assim, veja bem, o time da Rua do Fio, o período que eu atuei melhor na Rua do Fio, que eu me destaquei melhor, foi no tempo que o Mandelão era comandante da Rua do Fio, Mandelão da Zumira. Isso. O Vulgo Mandelão. O Mandelão tinha um comando da equipe, e com isso o Gé, inclusive o Gé como ponteiro direito e eu como lateral direito, nós a dupla infernal. Era a dupla infernal que não segurava, o zagueiro não segurava. E foi um período melhor da minha fase na Rua do Fio. Depois eu veio os Trintões convite, e com isso eu me destaquei mais nos Trintões. Você diria que a Rua do Fio entrou em decadência se comparado àquela época? Porque a Copa Cidade foi um exemplo. O time levou aí sacolas e sacolas de gol. Eu nunca tinha visto a Rua do Fio, em tantos anos de carreira como futebol, como jogador amador, né? Nunca tinha visto a Rua do Fio pegar 3 lapadas, 3 jogos, 18 gols. Pra mim foi, eu como minhas raízes da Rua do Fio, né? Papelão na Rua do Fio, tá no meu coração. Eu nunca vou deixar de ser da Rua. Eu moro aqui no centro hoje, mas eu nunca vou deixar de ser da Rua do Fio. A Rua do Fio tá na minha veia, tá nas minhas raízes. Isso aí é a Rua do Fio. Eu fiquei até eu fiquei até um pouco chateado, porque eu acho que se eu tivesse na Rua do Fio, esse período agora que teve essa chateação todinha, podia dar contribuição. Eu acho que teria dado minha contribuição, não sei como atleta, mas como dirigente. Eu acho que a Rua do Fio não teria passado por esse vexame, não, infelizmente. E nos Trintões, foi aonde você teve maiores alegrias, talvez, no futebol de Elesmão? Foi, o Trintões foi o maior, me deu a oportunidade. E outro, o Trintões, ele me dá a oportunidade tanto de como jogador, como também de participar nas decisões da equipe. E o Trintões foi um time que mais me destaquei em Elas Veloso. Há 3 anos atrás você decidia assim parar, aliás, há 2 anos atrás você decidia parar aí, pelo menos em termos de disputar Copa Cidade. O que é que te levou a tomar essa decisão? De repente sentiu cansaço ou não? O jogador, todo atleta tem seus limites de tempo de parar, de iniciar e de parar. E eu achei, como atleta,
Se eu fosse participar de qualquer equipe, se eu recebesse o convite, eu teria ido, mas assim, você tem que ver seus limites. Se eu for jogar um tempo, eu não aguento os 2 tempos, eu aguento um tempo. E você ficar, você entrar na equipe, a sua idade não dá mais, eu tenho 46 anos de idade hoje. Qual o nível do futebol que você vê hoje aqui em Elesbão Veloso e por que não dizer o nível dos atletas? Até na tua própria posição, lateral direito, você vê alguém aí que se destaque no momento ou não? Eu vi um lateral direito destacando um pouquinho, foi no time do Cirino, inclusive na final ele nem participou, mas é um jogadorzinho, ele é bom na marcação, mas na hora de... É igual eu falei pra você, frisei no início da entrevista. É bom, mas tem deficiência. É bom, mas tem deficiência, porque naquele período nosso, existia o lateral direito que ia, que apoiava, que defendia e apoiava. E eu nunca, campeonato que eu vi aí, não vi nenhuma equipe para ter um lateral direito na minha posição, para fazer esse papel que eu fiz no tempo que eu era mais novo, que eu jogava, que eu tinha melhor preparo físico, com a minha idade mais baixa, né? Esse preparo físico talvez tenha te credenciado a também jogar na seleção de Elesbão Veloso. Para quem não sabe, você também já figurou lá, né, Roger? Já figurei, inclusive até como eu não era de primeira linha, eu fazia, porque assim, a seleção Veloso tinha a seleção, só que é o seguinte, o que eles faziam? Trazia algumas peças de Teresina e com isso nós... Tinha panela? Tinha panela porque eles priorizavam os jogadores de Teresina que achavam o melhor, tinham mais qualidade. E às vezes nem era. Às vezes nem era, só o nome. E com isso nós pagávamos um preço alto por isso. Você já viu de repente alguém atuando na tua posição, seja de lateral, que veio de fora e que você sabia que era melhor que o cara? Eu não me recordo mais, não me recordo tanto, mas que jogadores só com nome. E eu vi, e às vezes, eu vi que eu tinha oportunidade de atuar como titular da equipe, mas existia, isso aí não era comigo não, só existia 3 atletas que jogavam em Alagoas aqui como titular. Era Branco, Didi e Miguelinho. Eram os 3 atletas que eram titular, o resto de Alagoas que fazia parte da equipe, todos eram reserva. Isso aí era comigo, era com outros atletas também do meu mesmo potencial. Tinha algum constrangimento por isso, Roger? Não, a gente tem que saber encarar as coisas com a naturalidade, que se às vezes você acha que deve estar num determinado lugar e a assessor não lhe coloca, você tem que acatar isso e tem que respeitar a decisão das pessoas. Bom, já na reta final aqui do quadro, vamos sair um pouco do cenário local e ir para um pouco para o nacional. Você é São Paulino, eu gostaria de uma opinião sua do São Paulo nesse Campeonato Brasileiro que está começando aí, e qual é um jogador que, na tua opinião, vem se destacando hoje no futebol brasileiro ou por que não dizer até internacional? No futebol internacional todo mundo sabe que o Messi é um jogador impecável. Mas não fez nada na Copa, né? Fez nada na Copa. Na Copa ele não mostrou ainda, porque eu acho que a imprensa, os cartolas, jogou muita responsabilidade em cima dele. Eu acho que o jogador muito novo, ele tinha o quê? Tinha 22 anos na Copa do Mundo. Ele muito novo, eu acho que jogaram muita carga em cima dele e talvez ele não tenha rendido o suficiente que ele poderia render, como ele está começando a render agora no Barcelona. E no futebol brasileiro, qual é o jogador? Eu não deixei de falar Neymar? do meu time. Não, hoje, meu ponto de vista hoje, vai começar o Brasileirão, e eu não vejo um time hoje à altura, se não vier uma contusão, os cartões, alguma coisa de imprevisto, eu não vejo um time brasileiro hoje para tomar o título do Santos Futebol Clube. Por que o Santos Futebol Clube? Tem dois atletas que são diferenciados. Veja bem, Neymar e Ganso, eles jogam brincando com a bola. E procure outro time aí. O São Paulo hoje tem o Lucas. Tem, mas o Lucas, ele é habilidoso sim, mas ele corre muito. É o Lucas. Eu só vejo esses 2 atletas. O time hoje, o Santos hoje é o forte favorito para o título. E o time, né, do C talvez ainda não tenha digerido a eliminação na Copa do Brasil, né? É, o São Paulo. E no caso do São Paulo, né? São Paulo pra mim foi um desastre que o time ganha de 1-0 no Morumbi, chega no Avaí, no campo do Avaí, faz 1-0 e deixa o time do Avaí fazer 3 gols. Isso aí pra mim foi... Naquele dia eu nem consegui dormir como São Paulino. Agora só assim, sou São Paulino, sou um torcedor que sei, eu não torço pela emoção, eu torço pela razão, que a razão pra mim é tudo. Se tu quer torcer, tu se empolga com o teu time não tem um bom elenco, tu não adianta ficar querendo forçar a barra. São Paulo hoje não tem um elenco igual ao que teve 3, 4, 5 anos atrás. Não tem. O São Paulo, eu exemplo aqui pra ti, poucos torcedores sabem disso. O São Paulo mudou a cara dele pra ganhar título, foi no tempo do presidente de São Paulo, e se chamava Carlos Miguel Aidar. No tempo de São Paulo, Carlos Miguel Aidar, ele mudou, o treinador era o Cilínio. O Cilínio modificou o São Paulo todinho. A época dos menudos. Dos menudos, Silas, Sidney, Miller, que hoje está... Mas você viu a notícia aí do Miller, que perdeu tudo?
Eu lamentei muito porque o Miller, ele fez algumas besteiras na vida dele, mas depois ele passou para evangelização. Ele ficou evangélico e eu até me surpreendi com essa notícia que o Miller tá quebrado, falido. Eu lamentei muito porque quando ele viu que estava assim, ele começou a ser comentarista e estava sendo evangélico. E com isso hoje... Essa história do Miller a gente deve tomar por exemplo, né? Que dinheiro acaba, né? Dinheiro acaba e dinheiro não é tudo. Dinheiro, ele entra e sai, e na hora que Deus quer te dar, ele te dá. Na hora que Deus vê que tu não está merecendo, ele te tira. Isso é natural na vida de qualquer cidadão, qualquer profissional. Por exemplo, é o Miller. Como é que você conciliou de uns tempos pra cá, já que a AV Modas tem 23 anos aí na ativa, como é que você conciliou esse lado empresarial e a vida de jogador? Você não pode... Duas coisas que a gente tem que decifrar. Você não pode misturar as coisas. Primeiro, você tem que... O seu lado do trabalho é trabalho. O seu lado do atleta é atleta. Isso muitas vezes... Estou tocando num ponto forte. Num ponto até importante. Muitas vezes o pessoal dizia, eu quero ser treinador do meu time. Só que eu via... Visando alguma coisa. Visando alguma coisa. Só que não pode levar por esse lado. Eu sou atleta, eu sou atleta, um simples atleta. Não venha confundir, querer botar como treinador, como presidente do time. Visando algo. Visando algo não, que eu nunca misturei as coisas. Porque a partir do momento que eu já vi alguns exemplos de comerciante criminoso entrar no lado disso aí e quebrou a cara. Aí com isso eu tomei exemplo pra mim mesmo, que eu vi que não tem nada a ver. Ou é atleta, não dá pra conciliar duas coisas. Tudo bem.